E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games para um Broken Review de Ninja Gaiden 4. É um jogo que eu me empolguei bastante com o anúncio, eu trouxe alguns vídeos aqui comentando e inclusive rejoguei os 3 jogos anteriores, né, que eu tava bastante empolgado. Ele foi lançado aí no dia 20 de outubro de 2025, desenvolvido pela Platinum Games com a Team Ninja e publicado pela Xbox Games Studio. Ele foi lançado para PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X e S, já chegando em seu Day One no serviço do Game Pass. Eu comecei a jogar ele no Game Pass no Day One e acabei agora aqui na metade de dezembro basicamente, porque eu tive um pequeno delay mesmo para jogar, bateu uma preguiça ali da metade para frente, mas a partir da missão 12 eu acho que o jogo engrena bem até a missão 19, né? Eu quero trazer esse aspecto para a parte narrativa dele e de mecânicas, que eu acho que é um assunto que vale a pena a gente conversar. Mas antes, vamos falar da narrativa base. Eu vou evitar o máximo entrar em spoilers aqui, porque no jogo a gente vai ver o Ryu Hayabusa, que foi o protagonista dos 3 jogos anteriores, agora já um pouco mais velho, e ele tá meio que com uma organização protegendo os selos que estão prendendo a essência do dragão negro. Esse dragão ele cercou uma cidade ali na qual ele foi summonado, e quando ele foi, entre aspas, morto, os seus restos caíram e transformaram toda a cidade, trouxeram demônios e etc. E ali, né, eles aprisionaram em 3 pontos as essências desse dragão para que ele não fosse ressuscitado. E o Yakumo, ele vai com o objetivo de assassinar uma sacerdotisa que teoricamente louvava esse dragão ou servia a ele para ele ser ressuscitado. Porém, quando ele encontra a sacerdotisa ali nas mãos do Ryu Hayabusa juntamente com a organização, ele vai ter vários confrontos com essa organização durante todo o jogo, e a sacerdotisa fala pra ele que não, você não vai conseguir matar o dragão só me matando, você tem que ressuscitar ele e matar ele em vida, e não de forma aprisionada, porque não vai adiantar nada. Ele topa essa jornada e aí temos o começo da nossa aventura, que já me leva pra gente falar da gameplay com o Yakumo. A gente vai ter os 2 personagens pra jogar, eu vou comentar sobre eles, né, o Yakumo e o Ryu Hayabusa. Porém o Ryu Hayabusa, ele vai ser jogável numas 3, 4 missões lá pro final do jogo. A gameplay dele é bem gostosinha, assim como no Ninja Gaiden 3, no Ninja Gaiden Black. Ele tem menos possibilidades de arma aqui, já que o trecho dele é mais curto, então a espada com alguns efeitos ali de velocidade, coisas do gênero. Então não tem muito o que desenvolver dele aqui. Eu acho que eu vou acabar gastando um tempo maior para desenvolver o Yakumo, que ele é um personagem que é do clã do Corvo, e ele é um personagem bastante ágil, vamos falar assim, e também bastante versátil nas armas que ele encontra. A cada selo que você rompe, você ganha uma arma nova. Então você vai ganhar uma espada que abre mais ou menos como um guarda-chuva de lanças assim, né? Uma espada um pouco maior. Você vai ganhar um bastão que na sua fase especial vira um martelo, e vai ganhar também um kit multiferramentas, vamos falar assim, que ele vira uma massa, ele taca shuriken e ele também vira uns braços mecânicos que ajudam a aplicar especial nos inimigos, né? Que é bem interessante essa ferramenta. É o último item que você ganha, e foi uma das minhas favoritas, assim, que eu encontrei no jogo, seguindo a narrativa. Você vai ganhando elas automaticamente enquanto você segue a narrativa. E ela, apesar de ser eficiente, ainda não ganha da eficiência da espada inicial, né? Mas isso é previsível, nos outros jogos do Ninja Gaiden também é assim. E na gameplay dele, a gente vai ter uma variedade de armas legais. Cada arma vai ter o seu tempo, vai ter seu dano. Então você vai ter uma gameplay bastante diferente. E toda arma vai ter 2 formas de gameplay, que é a básica, que é ela no estado normal, e quando você segura ali o LT ou R2, no caso do controle do PlayStation, e ativa como uma barra de especial, que ela dá um golpe mais forte, ela consegue parar inimigos com golpes imparáveis, e que em outros jogos a gente não consegue fazer. Quando o inimigo ganha uma cor especial e vai aplicar um golpe especial, aqui você consegue para eles, mas é combatendo também com o seu especial, e ali você vai trigando e liberando novos ataques, que dá uma variabilidade muito legal de tudo que você pode fazer. Só que aqui a gameplay, ela não tá limitada somente à batalha. Isso foi um dos pontos que eu achei bastante interessante. A gente vai ter diversos trechos de parkour pelo cenário, usando o gancho que você vai se pendurando, e também trechos em que você vai jogar na água com uma pranchinha, em que você vai deslizar pelos trilhos da cidade para chegar de um lado ao outro durante a missão, e outros que você vai ganhar tipo uma asa delta e navegar em correntes de ar.
Então eu achei que esses trechos, eles ajudam bastante a você sair do ritmo de batalha, sabe? Eu sei que eu jogo um hack and slash, só que esse ritmo de batalha, em muitas fases, eu acho que ele é muito estendido. O jogo ele tá desafiador, ele tá numa dificuldade legal. Só que você tem alguns cenários, eu diria principalmente ali, vamos falar, da missão 5 a missão 10, por exemplo, tem chefes e tal que você enfrenta, só que normalmente você vai pegar trechos que vai ter tanta batalha em sequência, que o problema não é a batalha em si, o problema é que isso acaba tornando certos trechos dessas missões bastante repetitivos, e foi isso que acabou me cansando no lançamento do jogo para não continuar. Então eu tinha outras coisas para jogar, eu senti que o jogo tava num ritmo repetitivo pra mim, falei, beleza, depois eu jogo. Aí, voltando, falei, não, ok, vamos sentar e jogar direito. Ok, o jogo foi bem, fluiu, passando ali essas fases mais longas, chegando na missão 9, 10, você já tem uma consistência maior, e parece que depois dessas missões, né, que você enrosca um pouco pelo tamanho delas, pelas batalhas repetitivas, a história desenrola legal. O que passou a sensação pra mim de que essa meiuca do jogo, ela parece um pouco inflada. Se essas fases fossem um pouco mais curtas, o jogo ele já é desafiador pra render um bom tempo de gameplay. Então, muitas vezes você não precisava estender demais como foram feitas em algumas fases. E pra mim, um dos exemplos é quando você vai fazer a fase do demônio voador lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é uma batalha bem legal, e você vai tipo pra um cenário de floresta tal. Só que ali você começa a enfrentar tantas sequências de batalhas desse jeito que eu falei, torna um nível bastante cansativo de você fazer. Então eu achei que isso o jogo poderia estar um pouco mais balanceado pra sim, trazer o desafio, trazer o hack and slash que é característico do jogo, porém de uma forma mais coerente. Eu achei que eles perderam a mão em alguns momentos aqui para dar uma inflada em questão de conteúdo. Mas de forma geral funciona bem a gameplay, é bastante polida, não tenho nada a reclamar disso. E com o Ryu Hayabusa é o que eu falei, não tem muito a discorrer. Quem jogou os jogos anteriores é basicamente a mesma coisa. Aqui você vai ter uma gameplayzinha também com a adição do especial dele, que nem a gente tem no Yakumo. E ok, os NPCs são legais, funcionam bem, e você desperta interesse por eles, de saber um pouco mais. Você pode fazer upgrades, conversar com a mocinha que fica no computador te ajudando, tal, e descobrindo mais do clã, mais da história de forma geral. Ok, visualmente também o jogo dá um show, não esperava menos de Ninja Gaiden. Desmembramentos, ataques especiais, cada arma tem impactos diferenciados, a parte sonora do jogo extremamente caprichada. Então essa parte estética, sonora, você vê que a proposta do jogo está sendo muito bem cumprida e tudo muito bem combinado. Se em outros Ninja Gaidens a gente tinha um aspecto mais Japão feudal, também com uma cidade moderna, aqui a gente vai ter um vislumbre um pouco mais futurista da coisa, trazendo um pouco de um cyberpunk demoníaco. Não sei se eu poderia adequar nesse meio, né? Mas as fases na cidade traz muito um aspecto cyberpunk pela organização, por como as coisas funcionam na cidade. Então a ambientação de forma geral pra mim funcionou bem, e o único ponto fraco realmente acaba sendo esse aspecto de algumas fases pra mim parecem inchadas. Aí vamos pra questão da narrativa, porque eu não colocaria como um ponto negativo, porque é um hack and slash, você foca no combate, uma história básica, mas eu achei que, olha, alguns trechos da narração desse jogo, das motivações, são bastante estranhos e contraditórios. As 3 missões que você faz com o Ryu Hayabusa lá pro final do jogo, você vai ter uma explicação do porquê o Ryu criou os símbolos, o porquê que ele criou, porquê que ele ajudou a sacerdotisa, porquê ele protegia a sacerdotisa. Você vai ter explicação disso tudo. Só que ao mesmo tempo, você tem alguns gaps ali que pra mim mostrou que o Yakumo tomou um caminho muito torto. Tudo poderia ser muito mais fácil se ele conversasse, se ele com o Ryu Hayabusa e tivesse esse diálogo aberto, sabe? É aquela história que, por exemplo, sabe quando você tem 2 heróis que só são inimigos porque nunca trocaram uma ideia? É essa ideia aqui, sabe? Você tem dois personagens que têm um objetivo em comum, e um precisa do outro para cumprir esse objetivo. Porém, se eles trocassem um WhatsApp, tava resolvido o problema. Mas eles não fizeram isso. Então o Yakumo teve que matar uma galera. Você não entende direito ou de forma totalmente coerente por que o Ryu Hayabusa tá associado àquela
aquela corporação, você até entende, mas você fala, tá bom, se ele tá associado, se a sacerdotisa era isso, aquilo, por que ele não ajudou antes o Yakumo, não fez isso, não fez aquilo? Mas são questões que eu acho que acabam se perdendo na questão da batalha do jogo, que traz uma sensação legal de gameplay. A gameplay desse jogo, ela é realmente muito boa, novamente, exceto os pontos que parecem um pouco inchados, mas tudo no jogo funciona muito bem. Mas é isso, eu acho, sabe? Eu não colocaria nem a questão narrativa necessariamente como um ponto negativo, mas muito mais como aqueles filmes de heróis, quadrinhos de heróis de forma geral, que faltou um pouquinho de comunicação, se darem bem e terem um objetivo em comum. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, recomendo que vocês joguem Ninja Gaiden 4, é bastante divertido o jogo, eu falei de alguns pontos negativos aqui, principalmente em relação a esse inchaço, mas com um pouquinho de força de vontade vocês passam e vai valer a pena a experiência do jogo, ela é bastante divertida, os chefes são legais e a narrativa tem esses porenzinhos aí, mas por ser um hack and slash, realmente eu tô passando um pano pra isso. Então ativem o sininho pra não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação, ativa o sininho e nos comentários fala aí se você jogou Ninja Gaiden 4, o que você achou, se você esperava mais o jogo, se você curtiu, quais foram os pontos fortes, os pontos fracos que você destacaria. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.